nesta manhã eu quero continuar compartilhando com você estas verdades tão importantes que falam a respeito do nosso crescimento, da maturidade cristã, da maturidade que você e eu devemos vivenciar a cada dia de forma contínua e crescente. Isto é importante ressaltar e aplicar sempre. Irmãos, nós precisamos crescer, evoluir, ser pessoas melhores a cada dia. Eu vejo que quando nós não entendemos isto, parece que o reino de Deus é um reino somente espiritual, diz respeito à nossa salvação, à eternidade, e a partir daí cada um vive a sua vida aqui como quer, como acha que deve viver, e pode envolver-se em negócios ilícitos, na imoralidade, na impureza. E o importante é que domingo eu faça um checklist e possa colocar ali as coisas boas, ruins, e as ruins eu peço perdão a Deus, que o sangue de Jesus Cristo me purifique, e aí semana que vem eu começo de novo a minha vida, infelizmente, muitas vezes agindo, reagindo, vivendo segundo os princípios deste mundo, segundo a corrupção, a injustiça que há neste mundo. É errado. Você e eu somos cristãos por uma escolha de viver o cristianismo, não por uma imposição legalista, religiosa, qualquer que seja. Pelo menos dentro da comunidade da graça, aqueles que me conhecem sabem que eu não creio no poder da instituição humana, seja ela religiosa ou qualquer outra, para transformar, para libertar o homem. Eu creio que Jesus Cristo é quem liberta verdadeiro homem. Eu creio que pela palavra de Deus nós somos libertados do pecado, uma vez que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E ele então reforça isso dizendo no versículo 36, depois de dizer no versículo 32 de João capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não há cristianismo, gente, cristianismo está ligado à pessoa de Cristo, por isso cristianismo. Não há cristianismo sem Cristo, não há cristianismo sem a ação, sem a obra de Cristo. A obra de Cristo na sua e na minha vida é libertar-nos do pecado, da natureza que nos escraviza ao pecado. Não nos liberta da tentação, não tira de nós os desejos, ainda que estes sejam de tendência pecaminosa, queiram levar-nos ao pecado. Mas aí que está a diferença. Eu posso ser tentado, mas não vem sobre mim tentação, senão aquela que é fruto do meu próprio desejo. E então este desejo que eu tenho, o Espírito Santo que habita em nós, a Bíblia diz que ele habita em nós, este Espírito que habita em nós com o seu caráter, com as suas características, Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que dentre as características do Espírito está o domínio próprio. Então, diante das minhas vontades que podem levar-me ao pecado, eu exerço a autoridade do caráter do Espírito Santo que contém o domínio próprio. O domínio próprio faz com que eu, diante da tentação, receba do Pai o escape. Este escape me é dado de várias formas, várias maneiras. Dentre estas formas, estas maneiras, Deus usa pessoas, Deus usa a nossa própria mente, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito, Deus vai usar meios que Ele cria, porque Ele disse, não só nos livra da tentação, como também nos dá o escape, não deixará que nós sejamos tentados. Olha só, quem se tenta, cada um é tentado pelo próprio desejo. Olha que Deus maravilhoso, misericordioso, gracioso, bondoso e amoroso nós temos. Apesar de eu ser tentado pelo meu próprio desejo, que desencadeia a partir do meu próprio desejo,
Deus intervém e não permite que eu seja tentado além do que eu possa suportar. Antes, ele não me tenta, mas quando eu sou tentado pelos meus próprios desejos, ele envia o socorro para que eu não caia, para que eu não conceba o pecado no meu coração, e muito menos a prática deste. Então, viver para a glória de Deus, viver para Deus, é viver absolutamente, plenamente, debaixo da graça dele. Se não for a graça do Senhor, se não for o sustento e o renovo que vem dele, jamais nós conseguiremos viver uma vida de santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. É por isso que muitos chamados evangélicos, crentes, ou que professam crer em Jesus, em Cristo, que se dizem cristãos, vivem caindo. Por que cai? Porque não está firmado na palavra. Porque o crescimento e a maturidade espiritual vem de experiências místicas sobrenaturais, é verdade, mas não está firmado na palavra. A pessoa que não está firmada na palavra, ainda que ela tenha experiências com Deus, diante de determinadas situações, adversidades, lutas, provações, tribulações e tentações, ela não resistirá, porque a sua vida, a sua casa não estava firmada na rocha, que é Cristo. Portanto, volto a insistir, que não existe cristianismo sem Cristo, e o cristianismo por Cristo é o cristianismo que nos liberta do pecado e que nos faz estabelecidos, edificados, firmados, alicerçados em Cristo e na sua palavra. Por isso o seu, o meu, o nosso crescimento, a maturidade que nós devemos desenvolver é pela palavra. O apóstolo Paulo, lembra-nos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, algo muito pertinente para esta proposta de crescimento. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Olha que interessante, é um ensinamento. Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, anuncie a obra de Deus, mas ensine as pessoas a andarem, ensine as pessoas a obedecer, ensine, é um ensinamento. Você e eu precisamos exercitar isso a cada dia. Meu irmão, minha irmã, não há infalibilidade, não existe impecabilidade. O que existe é libertação do poder do pecado e um processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento, um processo de crescimento, um processo de santificação, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Então Paulo diz assim, olha, eu já falei com vocês, e é isto mesmo que vocês estão vivendo. Agora lhes pedimos e estimulamos, exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Olha que coisa maravilhosa, gente. É a proposta de Deus para você e para mim. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito poderoso. É Deus falando com você assim, não estou preocupado com as suas limitações, com as suas debilidades, com as suas fraquezas, não estou preocupado. O que eu desejo é o Pai, o Espírito falando para você e para mim, o que eu desejo é só que você continue buscando a mim, continue me buscando de todo o coração, porque à medida que você me busca de todo o coração, eu vou me revelar a você. E quando eu me revelo a você, você cresce, você evolui, você se torna, você é feita uma pessoa melhor, porque o Espírito de Deus frutifica através de você. E então ele diz no versículo número 2, vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Lembre-se que lá ele diz, vocês devem crescer, cresçam nisso cada vez mais, nos ensinamentos, cresçam no que vocês foram instruídos. Mas o apóstolo Paulo sabe da nossa limitação,
sabe, da nossa finitude. E aí ele vai relembrar, irmãos, isso é tremendo, sabe? A igreja, o corpo de Cristo, a célula, o discipulado, o companheirismo, a parceria. Por isso que a gente precisa de andar uns com os outros. Nós precisamos abrir nosso coração, a gente precisa estar num ambiente de segurança, de confiança, onde nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Quando você confessa o seu pecado a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa o seu pecado, a sua dor, a sua tristeza, a sua derrota, o seu fracasso mesmo, ao seu irmão, você diz para ele: olha, eu preciso da sua ajuda. Claro que este ambiente, claro que este relacionamento, quando é no discipulado 1 a 1, quando é numa célula, tem que ser num ambiente de segurança, que você se sinta seguro. Nunca faça nada forçado, nunca, em hipótese alguma, faça nada por imposição de quem quer que seja. Nós somos livres, nós somos filhos de Deus, nós temos o Espírito que clama: Abba, Pai. Nós não somos obrigados a ceder, nós não somos obrigados a fazer nada que nós não tenhamos a confirmação, que nós não tenhamos a convicção dentro do nosso ser, do nosso interior. Que fica esta importante dica aqui para você. Você pode estar numa célula, você pode estar fazendo discipulado com outra pessoa, mas se você não se sente seguro, não sente liberdade, não permita que ninguém oprima você, não permita que ninguém induza, influencie você para que você faça ou fale aquilo que você não quer. Você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, Ele vai te ensinar, Ele vai te guiar. Portanto, você só presta contas da sua vida, dos seus pensamentos, das suas vontades, desejos. Você só presta contas a Deus, o nosso Pai. Por isso você é livre para decidir a quem, com quem, quando, como, o que você vai falar e abrir o seu coração. Mas dito isso, quando você cria e desenvolve este ambiente de segurança, de harmonia, de liberdade, você precisa ser ensinado, aperfeiçoado. E o apóstolo Paulo reforça isso de novo para os irmãos que estão em Tessalônica, já dizendo que eles foram instruídos, que eles estão vivendo. Mas no versículo 3, olha que interessante, aí ele volta a dizer de novo, lembrando, gente, que isso aqui é escrito para a igreja, não é? Que às vezes a gente pensa nessas coisas que a Bíblia fala, e você fica pensando: nossa, que coisa horrorosa, será que isso aqui, Paulo escreveu isso para a igreja? Porque dentro da igreja que tem gente de todo tipo, pessoal. Dentro da igreja tem ladrão, tem desonesto, tem adúltero, tem prostituta, tem bandido, tem tudo, e tem que ter mesmo. Aliás, você faz parte desta classe marginalizada, rejeitada, e as instituições não te querem, pode vir para a Comunidade da Graça. A Comunidade da Graça quer receber todas as pessoas de todos, não importa quem você é, quem você foi, o que você fez, o que você faz. Uma coisa eu sei: o mesmo Deus que nos libertou, o mesmo Deus que nos alcançou com graça e misericórdia, amor e perdão e bondade, vai alcançar você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Segunda coisa, você pode ter a fama, ou até pode ser uma pessoa que está vivendo no pecado, na iniquidade, na impiedade, mas ninguém é melhor do que você, porque já foi livre, porque um dia todos nós estivemos no mesmo pecado, porque a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos carecem da misericórdia, da bondade, do amor e da salvação em Cristo Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso, vinde todos que querem experimentar a graça, a bondade, o amor e o poder de Deus, e todos são muito bem-vindos. E quando chegam, experimentam esta graça, você e eu que já a experimentamos e estamos buscando crescer, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados. A vontade de Deus. Então, você quer conhecer a vontade de Deus? Está na Bíblia. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um, olha gente, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados,
como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha aqui, que coisa séria. Cada um, você e eu, como cristãos, somos os responsáveis em dominar, está escrito na Bíblia, cada um saiba controlar, dominar, administrar, governar o seu próprio corpo. Por que Paulo diz isto, meu irmão e minha irmã? Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que Deus comprou, a partir do versículo 17, comprou o nosso corpo. Deus pagou com o sangue do Cordeiro, não só para resgatar a nossa alma, a nossa vida, a nossa eternidade. Deus comprou com o sangue do Cordeiro nosso espírito, alma e corpo. Ele nos comprou de maneira plena e completa, porque a sua salvação é para salvar todo homem, mas o homem todo. Espírito, alma e corpo, sua mente, sua história. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo e preparou as boas obras para que nelas nós pudéssemos andar agora em novidade de vida, porque as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, neste novo de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor, irmãos, olha aqui, castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus, irmãos, isso aqui está falando para nós, para a igreja, para os crentes, para os evangélicos, para os que se dizem cristãos. Olha que coisa seríssima isso aqui. Porque Deus, versículo 7 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para a santidade, não para a impureza. Não pode, não deve fazer parte da nossa vida a prática da impureza, da imoralidade, da maldade, da perversidade, da impiedade, da iniquidade. Estas coisas não podem, não devem fazer parte da vida do cristão, do regenerado, do nascido de novo, porque ele tem o Espírito Santo, gente. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus habitando em você, você tem a Escritura sagrada, a palavra sagrada, o Verbo habitando dentro de você. Habita, está em você. É a glória dele, é o poder dele se manifestando em você, te libertando, te sustentando, te fortalecendo, te erguendo. Você e eu precisamos a cada dia crescer, amados, crescer. Olha o que a palavra de Deus diz, meus irmãos. Aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus vivendo uma vida que não seja uma vida santa, uma vida justa, uma vida pura. Por favor, não rejeite, não entristeça. A Bíblia é clara em dizer: não rejeite o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Legal isto. É mandamento: nisto conhecereis que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. É este amor uns aos outros que nos faz, a você e a mim, conhecidos como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus. Vocês amam todos, irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, olha, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Por que Paulo, pelo Espírito Santo, está escrevendo à igreja na Tessalônica e dizendo assim: irmãos, vocês já são ensinados, vocês já praticam isso, vocês já vivem isso, vocês já exercem isso, mas eu quero pedir de novo: exerçam isso, perseverem nisto, prevaleçam nisto, não abram mão disto. Paulo está ensinando a você e a mim, dizendo: olha, vocês precisam.
Irmãos, olha o versículo de número 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, tudo debaixo de instrução, tudo debaixo de ensino bíblico, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Ensinamento bíblico. Gente, lá vou eu de novo, mas vou ter que falar isso de novo com você. Paulo repetiu, eu vou repetir para você também. Nenhuma religião salva, nenhuma instituição, nenhum dogma, nenhum preceito, nenhuma regra, nenhum livrinho, nenhuma conduta de obediência às regras. Eu não estou dizendo aqui que você não possa e não deva, ao contrário, você precisa congregar, e as congregações precisam criar, precisam ter toda a documentação legal exigida pelas autoridades, e a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas por Ele. Por isso que existem as instituições, o CNPJ, existe o nome, tudo bem, não é problema isso. Problema é quando você pega as regras das instituições e acha que por elas você é salvo, por elas você vai ser abençoado, por elas você vai ser colocado no reino de Deus. Isto é uma mentira, não é verdade. O único que salva, o único que liberta, o único que transforma, o único que dá vida eterna é Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Não importa qual a denominação, qual a instituição, qual a sua religião. Religião nenhuma tem o poder de salvar, transformar ou libertar o homem. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, perdoa os nossos pecados, nos purifica de toda injustiça e nos faz novas criaturas. E como novas criaturas, nós devemos crescer, evoluir, desenvolver a nossa salvação, sermos pessoas melhores a cada dia. Por isso que é muito, muito importante você e eu termos a palavra de Deus habitando dentro de nós. Esta palavra que traz para a sua e para a minha vida a capacidade de fazer com que nós cresçamos sempre na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que tenhamos sempre o nosso espírito, alma e corpo santificados e mantidos irrepreensíveis e preservados por Ele, para vivermos para a glória dEle. E tudo que nós vivemos, olha que interessante, gente, inclusive o amor, que é fruto do Espírito que está derramado nos nossos corações, a Bíblia diz isso, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, você já tem o amor, mas este amor precisa ser praticado, desenvolvido. Este amor precisa ser exercitado, este amor precisa ser a cada dia aumentado na sua prática e não na sua fala, porque o amor não é aquilo que você fala, o amor é aquilo que você faz. Não adianta você declarar para uma pessoa que você a ama, mas a trata mal. É como aquelas pessoas que são apaixonadas. Gente, paixão não tem nada a ver com amor. Paixão é fruto de desejo, de embriaguez no sentido das emoções, do tato, do desejo, do faro, de tudo. Paixão é isso, aquela loucura, aquela coisa desenfreada. E não tem problema você estar ou ser ou viver apaixonado por uma pessoa. Ao contrário, o problema é quando a paixão se torna um egoísmo possessivo, quando se torna uma dominação, quando você agora oprime a pessoa e quer dizer que a ama. É aquelas pessoas que são loucas de amor. Não é louca de amor, isso é doença. Gente que agride, gente que bate, gente que humilha, gente que pressiona psicologicamente. Isso é gente doente, tem que fazer tratamento psiquiátrico urgentemente, recomendo. Faça terapia, faça tratamento. Se você tem uma possessividade, um ciúmes doentio, isto é insegurança, que muitas vezes é fruto da sua própria insegurança com a sua moral. Porque aquele que julga o outro imoral, muitas vezes ele está julgando ou está fazendo um juízo a partir de si mesmo. Cuidado quando você vai julgar as pessoas. Cuidado. E se você não é e tem esta doença, este
domínio, essa possessividade, esse tratamento. Vai tratar, meu irmão, vai tratar, minha irmã. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor serve. Amor não é o que você fala, não. Não adianta você falar com a pessoa, eu te amo e eu quero te proteger, eu quero te guardar, eu não quero que você seja exposto ou exposta. Isso é domínio, isso é possessividade, isso é ciúmes, doentio. Isso não é de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Você e eu amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro e o nosso amor por Ele é voluntário. Nunca Deus nos forçou a amá-lo. Nós amamos. E o amor representa, na prática, o serviço. Quem ama serve, quem ama abençoa, quem ama caminha a segunda milha. Quem ama pode a cada dia suportar as debilidades, as fraquezas e falar não só em palavras, mas falar no sentido da profecia. Eu estou com você, eu vou onde você for, eu vou caminhar a segunda milha, até que Deus nos liberte. Porque se você acha que você já está perfeitinho, que você é o suprassumo do amor, da bondade, do cristianismo, você não entendeu nada do evangelho, porque a Bíblia diz que aquele que em vós começou esta boa obra há de aperfeiçoá-la. Quem já é perfeito já devia ter dado um hashtag partiu para a glória. Não existe, partiu paraíso, vai descansar. Você já é perfeito, o que você está fazendo aqui? Vai já ficar lá no coro celestial, irmão, vai para o paraíso. Aqui são seres em aperfeiçoamento. Aqui nós somos seres em aperfeiçoamento. Humanos limitados, finitos, sujeitos às nossas fraquezas, sujeitos ao pecado, mas vivendo na convicção de que aquele que nos chamou é fiel. E se ele chamou, fiel é o que vos prometeu, o qual também o fará. Ele prometeu que nós iríamos viver diante dele em santidade e justiça todos os nossos dias. A santidade vem dele, vem pela palavra dele, vem pela revelação do Espírito dele que habita em nós. E ele então pode, ele, Deus, o nosso Pai Celestial, pode realizar em nós a sua boa, agradável e perfeita vontade, quando nós temos a nossa mente renovada pela sua palavra, quando nós temos a nossa vida habitada pelo seu Espírito Santo e andamos em fé. Fé na palavra, fé em Jesus, fé naquele que declarou que jamais nos deixaria. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Então, deixa eu lhe dizer algo fundamental e muito importante. Deus está não só com você, Ele está em você e por isso Ele está com você todos os dias. Se você ainda não experimentou esta graça maravilhosa, se você ainda não experimentou este amor transbordante, curador de dentro para fora, o caminho já está estabelecido, a obra já está pronta, já está consumada. Jesus confirmou isso lá na cruz. É só você entregar a sua vida a Ele, confessar a Ele como seu Salvador, como seu Senhor. E o mais, o aperfeiçoamento, o despojamento, a capacitação, tudo vem dele, é pela graça, é coisa livre, leve. Vem as tribulações, provações, tentações, lutas, isto, aquilo, vem. Mas ainda assim, o Espírito Santo em nós frutifica. E no fruto do Espírito há amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Por isso, quem te domina não é mais o pecado. Quem te domina é o Espírito Santo. Quem te domina, quem é o seu Rei, quem é o seu Salvador, quem é o seu Senhor, é Jesus Cristo. E ninguém pode impedir a linda, maravilhosa, perfeita, graciosa, bondosa, amorosa obra que Ele começou na sua vida. E se Ele começou, insisto, Ele vai aperfeiçoá-la até a sua volta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você a glória dEle, a paz dEle, a alegria dEle, a sabedoria dEle, e que em todo tempo, sim, nós continuemos a crescer na maturidade pela palavra.